Louvado seja Deus por tudo que Ele já falou ao meu coração e ao seu coração. Mas o sermão desta hora começou pela manhã. E minha sugestão a você que não aqui esteve ou não acompanhou pela internet, ao chegar em casa faça isso. Porque algumas coisas só farão sentido completo se você puder pelo menos observar algumas coisas que pela manhã foram ditas. Aí está o tema do sermão: Obadias, servo de Deus, servo de Acabe. O texto do primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 18. E nós vamos continuar lendo o texto. Aliás, eu pensei em ler apenas os versos que seriam trabalhados agora à noite, mas não vou fazê-lo. Eu vou começar com o primeiro verso e eu devo me estender até o versículo de número 20. Serão 20 versos. Eu não sei quem está lá em cima, vou fazer um pedido, tá? Para que eu não faça a leitura e faça ao mesmo tempo a mudança dos slides, somente na leitura inicial você vai ajudar-me, tá bem? E aí vai passar verso a verso para que a igreja possa acompanhar. Assim está escrito na palavra do Senhor: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir até o meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes para ir ao meu Senhor e dizer-lhe: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Esse é o texto. Você vai fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, o texto acabou de ser lido. E agora o que eu te peço é que ele deixe de ser letra, ele deixe de ser simples palavra, e se torne palavra tua em nossos corações. Que cada sentença, Senhor, faça sentido em nossa alma. Que respostas
a perguntas e indagações que têm incomodado o teu povo, sejam respondidas nesta noite. Que consolo seja derramado, que exortação venha dos céus sobre cada um de nós. Meu Deus, usa este tempo para a tua glória. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deixe-me fazer, agora sim eu acredito que eu já posso controlar daqui, 3 observações inicialmente. 2 delas já foram feitas pela manhã. A primeira é de que Deus tem uma missão para cada um de nós. Portanto, use a sua carreira, use a sua profissão para abençoar o reino. Hoje nós aprendemos que é possível ser um servo fiel a Deus, mesmo quando se trabalha para um homem como Acabe, mesmo quando se trabalha dentro de um palácio, mesmo quando se está cercado por corrupção por todos os lados. A segunda observação que faço, também feita pela manhã, é de que períodos de provação revelam aquilo que nós de fato somos e aquilo que está guardado em nossos corações. Eu usei uma expressão, potencializa. Parece que aquilo que está adormecido começa então a brotar, germina, dá frutos. Eu me lembro de alguém que disse que ninguém pode dizer eu conheço esta ou aquela pessoa sem ter atravessado com aquele homem, com aquela mulher pelo vale da sombra da morte, sem ter passado por um processo de tribulação, sem ter passado por um processo de dor. Mas a terceira observação que faço agora, não a fiz pela manhã, é que nós não devemos chamar de coincidência aquilo que só a providência divina consegue explicar. É interessante porque o texto sagrado, ele fala de uma forma tão simples. No versículo 7, primeira parte, veja o que está escrito. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Parece uma coincidência, não? Os dois se separaram. O rei Acabe foi para um lado, e diz o texto sagrado que Obadias foi para o outro. E aí o escritor diz assim: quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Gente, isso não foi coincidência. Elias estava ali em obediência ao Senhor. Ele saiu de onde ele estava, lá de Sarepta, e foi ao encontro de Acabe. É por isso que eu quero insistir com você. Sabe aquilo que parece ser casual? Não é casual, não. Sabe aquela palavra que você ouviu e que parecia ir de encontro a coisas que sequer você compartilhou com alguém? Por favor, não foi coincidência. O que é que Deus ainda precisa fazer para lhe mostrar, para revelar ao seu coração que Ele está interessado em lhe orientar, em corrigir seu caminho? Por isso, não chame de coincidência aquilo que é providência de Deus. Aquele não foi um encontro casual. Aqueles homens estavam ali com um propósito divino. Eu vou dizer algo e eu espero que você entenda. Não há nada na minha vida e na sua vida que não tenha um propósito de Deus. Há propósito na dor, assim como há propósito na alegria, há propósito na derrota, assim como há propósito na vitória, há propósito na enfermidade, assim como há propósito na saúde, há propósito na aprovação, há propósito na fartura, há propósito na escassez, há propósito na perda, há propósito na morte, há propósito no nascimento. Tudo quanto nos cerca, irmãos, há sempre um propósito da parte de Deus. E eu sei que eu estou me arriscando por demais, porque é um texto tão pequeno, e a partir de um texto tão pequeno, tentar estabelecer um perfil para cada um destes personagens, os 3 personagens que aqui são apresentados, mas eu vou fazê-lo, e querem saber por quê? Porque nesse texto, Obadias, me parece aquela criatura que reclama, mas acaba fazendo. Conhece gente assim? Dialoga, pergunta, argumenta, quer convencer, mas no final acaba fazendo. Eu quero crer que ninguém tem um filho assim. Eu quero crer que ninguém tem um marido assim, uma esposa assim. Mas quando eu leio esse texto, a sensação que eu tenho é essa. E querem saber por quê? Parte desta sensação é fruto da observação de que vários versos da Escritura são ocupados somente com a fala de Obadias. Obadias fala demais. O profeta Elias, que está dialogando com ele, é tão sintético, fala tão pouco. Ele faz uma pergunta enorme. Aí Elias responde: sou.
Sabe, ele não argumenta, mas lá está Obadias, falando. E em meio a essas palavras, eu fico a imaginar que muitos de nós, em situações de crise, em situações de final de seca, parecem se comportar da mesma maneira. Aliás, a julgar pela postura e pelas palavras de Obadias, ele até me passa a ideia que já conhecia o profeta. Querem ver por quê? Vejam esse texto. Há um verbo ali em cima, que é o verbo reconhecer. O texto sagrado parece sugerir que quando Obadias avista o profeta Elias, ele o reconhece. Segundo, notem o que ele faz. Ele se inclina até o chão. Jamais um judeu faria isso se não tivesse a certeza que estava diante de um homem de Deus. Jamais Obadias se comportaria assim, se curvaria, se ele não tivesse a certeza de que aquele era o profeta de Deus, o profeta Elias. É por isso que, quando eu li esse texto, ele pergunta assim: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sabe aquela sensação que às vezes você tem quando encontra alguém? Eu não acredito. É você? Eu não acredito. Acabei de deixar Acabe, nós temos procurado você por tudo quanto é parte. O meu rei tem visitado tudo quanto é reino. Eu não estou acreditando. É você mesmo, Elias? É você mesmo? Eu não consigo acreditar. Essa é a sensação que me passa. E à medida que eles conversam, Obadias parece se revelar, primeiro, como um homem extremamente pessimista. E eu vou dizer-lhes por quê. Eu vou tentar justificar minha colocação. Há 3 versos aqui. Observe, versículo 9. O que é que está escrito no versículo 9? Ele começa a argumentar com o profeta Elias. Elias diz: olha, vá até o rei Acabe, diga que eu estou aqui, que eu quero vê-lo. E ele começa a ficar preocupado, dizendo: você está me mandando falar com Acabe? E aí ele diz: para que entregues o teu servo a Acabe, para ser o quê? Morto. Observe o versículo 12. Ele olha para Elias e diz assim: ele, Acabe, me matará. Agora vá para o versículo 14. Ele olha para Elias e diz: ele vai me matar. Qual era o grande medo de Obadias aqui, irmãos? Ser morto. Fica claro para mim e para você. Alguma dessas coisas já havia acontecido? Não. Mas o que é que ele faz? O cenário que ele imagina é o pior possível. Vou morrer. Olha, esse homem viveu sob o risco de morte durante toda a seca. Durante todo o tempo em que ele preservou a vida dos 100 profetas de Deus, ele corria o risco de morrer. Era só um dia a mais. Você está tão acostumado à beira da morte, você já está tão... Mas ele está morrendo de medo. E o pior é que quando você se comporta assim, você começa a imaginar que tudo vai dar errado, que não vai dar certo, que você vai acabar morrendo, que as coisas não vão ser bem-sucedidas, que a empresa não vai sobreviver, que você não vai vencer a enfermidade. Pensamentos de morte vão começar a tomar espaço no seu coração. Pensamentos mesquinhos, pensamentos, eu vou lhe dizer, liberte-se disso, em nome de Jesus. Porque Obadias, por um instante, parece ser essa pessoa que começa a argumentar, recebe um desafio da parte de Deus e diz: não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Me lembra o apóstolo Filipe, que quando diz o texto sagrado, Jesus disse: vamos para Jerusalém, ele diz: vamos acabar morrendo com ele. Não vai dar nada certo, não vai dar nada certo. Gente, coloca alguém assim no meio de uma família. Coloca alguém assim, vai relacionar com a pessoa. Não se apaixone não, por favor. Não se apaixone não. Mas agora, se está apaixonado, encontre um jeito, viu? Encontre um jeito. É difícil, gente. Mas aqui está esse homem. E além de pessimismo, eu continuei a ler o texto, ele parece ter um discurso assim: fui injustiçado, mas logo eu, depois de tudo que eu fiz. E ele começa a dizer ao profeta, no versículo 9, quando eles se encontram, a primeira coisa que Obadias disse, quando Elias se identificou: sou Elias, ele disse: o que foi que eu fiz de errado, meu Deus? Sabe essa sensação que às vezes você tem: eu joguei pedra na cruz? Não tem um povo que diz isso, né? Que jogou pedra na cruz, que amaldiçoou não sei o quê, que fez não sei o quê. O que foi que eu fiz de errado para merecer isso? E aí ele começa a fazer quase que um arrazoado, viu?
E eu quero desafiar você. Observe à medida que eu for lendo, quantas vezes ele utiliza a primeira pessoa. Veja como esse discurso tem a ver com ele, como ele se torna o centro de suas palavras. Vejam só, ele diz: e eu, que sou o teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Eu escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e eu os abasteci de comida e água. Consegue perceber? Eu li esse texto e disse: rapaz, Obadias estava se sentindo injustiçado. Eu fiz tanto, eu fiz tanto, eu fiz tanto. Eu cuidei dos profetas de Deus, eu providenciei comida e água para aquela gente, eu sirvo meu Deus desde... E é isso que Deus me dá agora? Este homem vem, procurado que está sendo por Acabe, e diz que eu preciso ir atrás, eu vou morrer. Não é justo para um homem como eu. Por que comigo, pastor? Hoje pela manhã, duas pessoas queridas, muito queridas, vieram dizer que, de alguma forma, a palavra do culto da manhã havia respondido algumas indagações da alma daquele casal. E eles diziam porque não conseguiram entender, ou não conseguiam entender, por que nós passamos, eu e minha família, por tantas dificuldades. Eu posso lhe perguntar uma coisa: e por que não? E por que não poderíamos passar? E por que a minha família, os meus filhos, eles seriam blindados? Dia desses eu encontrei alguém, eu estava no supermercado e a pessoa: pastor, o senhor por aqui? Eu disse: pastor também faz feira. Faz feira, pode parecer que não, mas a gente se alimenta. Pastor não vive de jejum, não vive pelo brilho da luz do sol, sabe? Recebendo energia solar e transformando isso em alguma coisa. Não, gente. Nós precisamos entender que todos nós passamos por dificuldades. E eu não sei qual é a sua relação. Eu vi que Obadias falou: eu, e você tem dito o que a Deus? Senhor, eu tenho sido tão fiel, eu tenho trabalhado na tua obra, eu tenho criado os meus filhos na tua palavra, por que eles agora estão afastados? Quando foi que Deus lhe passou a procuração para tomar a decisão espiritual que só o seu filho pode tomar? Quando foi que isso aconteceu? E aí você está perguntando: mas Senhor, eu tenho sido uma pessoa tão verdadeira, eu não tenho abraçado a mentira. Quem foi que lhe disse que ser verdadeiro nessa sociedade é algo que é aplaudido? Aplaudidos são os mentirosos, irmãos. Aplaudidos são os corruptos. Aplaudidos são aqueles que conseguem caminhos outros para alcançar o sonho, sabe, do sucesso profissional. É por isso que as palavras de Obadias me fazem pensar em um homem que está se sentindo injustiçado. Aliás, Obadias chega a sugerir que o próprio Deus poderia estar conspirando contra ele. Porque ele olha para o profeta e diz: olha, eu vou sair daqui, vou lá falar com Acabe, eu não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Eu vou sair daqui, vou para Acabe, aí o Espírito Santo de Deus vai lhe tirar, vai lhe levar para outro lugar. Quando eu chegar aqui, onde é que está o profeta Elias? Não está. E aí Deus terá feito isso. Deus não é o seu adversário. Você quer que eu lhe diga quem é o seu adversário? Na palavra, quem é o adversário do homem, irmãos? Quem é o adversário? Quem é o acusador? Quem é aquele que semeia contendas? Deus não faz isso. Não ponha na conta de Deus o resultado das suas escolhas erradas. Nunca foi Deus, foi eu, foi você, fomos nós. É impressionante como algumas pessoas colocam na conta de Deus o saldo negativo de seus relacionamentos. Quando casaram, não tinham dúvidas que estavam separados pela mão divina, mas surgem as dificuldades e começam a questionar. E quantos já me questionaram: pastor, eu não tenho certeza se nós fomos realmente unidos por Deus, eu não sei. Quem foi que lhe disse que uniões que são celebradas por Deus também não passam por dificuldades? Eu quero lhe ensinar uma oração, viu? Essa oração está no Salmo 119, no versículo de número 60. Se você é esta pessoa que fica adiando, fica argumentando, fica procurando, criando dificuldades, olha o que está escrito: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Apresse os passos.
Corra na direção de Deus. Não deixe Deus esperando lá na chamada sala de espera da sua alma. Deus está ali sentado, aguardando uma oportunidade para dirigir a sua vida. Deixa eu lhe dizer, não faça isso. E o interessante é que depois de toda a discussão, todo o arrazoado, a Bíblia Sagrada vai me dizer que finalmente o Obadias, diz o texto, dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. E a partir deste verso, o texto não fala mais em Obadias. Mas restam dois personagens. E o primeiro é aquele que é o rei de Israel, Acabe. Eu defini aqui Acabe, eu vou, quem sabe se ele... Será que Acabe foi lá para a eternidade, gente? Eu tenho dúvidas, mas de qualquer forma, Acabe é aquele que não se intimida, sabem? Ele não se intimida com nada. Para ele o problema sempre são os outros. Gente, eu vou fazer uma citação que eu fiquei pensando, faço, não faço, faço, não faço. Eu não quero criar dificuldades para ninguém. Estou colocando aqui autor desconhecido. Porque nesse país dividido que a gente mora, que a gente vive, onde a gente respira, esta frase tem sido usada por um lado, dizendo que um pensador daquele outro lado foi o autor, e aí começaram a discutir, mas ela se encaixa tão bem aqui, que eu digo, eu não vou abrir mão não, eu vou colocar, posso? Desarme-se, viu? Desarme-se. Acuse os seus adversários de fazer aquilo que você faz, chame-os daquilo que você é. Onde é que isso se encaixa? Eu vou lhe mostrar. Assim que Acabe viu Elias, veja o que Acabe diz a Elias: é você mesmo, perturbador de Israel. Meus irmãos, quem é que estava perturbando? Quem é que trouxe perturbação para Israel? Quem foi? Foi Acabe. Aí Acabe, quando encontra com Elias, você é um perturbador. Não, é perturbador. E eu gosto, sabem, irmãos? Gosto. Eu sorri bem alto quando eu estava lendo o texto, em função da resposta. Eu tenho a impressão que Elias era nordestino. Eu tenho a impressão. Porque na hora que ele ouviu essa frase, veja o que ele disse: não tenho perturbado Israel, não. Aí a Bíblia diz: mas você e a família do seu pai. Gente, quando bota a família no meio, eu não sei se você é daquele tempo, em que quando a gente era menino, dentro da escola, aí ficavam aqueles: olha, falou de sua mãe, olha, falou de seu pai, falou de sua mãe. Aí a confusão começava. Elias não poupou. Lá vem Acabe dizendo: você é o perturbador. Sou eu? Não, é você, sua família, seu pai, sua mãe, sua casa. Por isso que eu disse, eu acho que esse Elias deveria ser realmente um nordestino, sabe, um cabra macho, sabe, deve ter riscado o chão assim com a peixeira na hora, hein? E lá vem o Acabe. Ele disse: espera aí que eu vou lhe acabar agora, Acabe. Você vai ver uma coisa. Sabe o que é que isso me mostra? É que o homem de Deus, ele não se intimidou. Ele não se intimidou. Não aceitem acusações, sabe, do vil tentador. Lembra daquela música? Coisa linda, não é aquela música? Era quem? Armando Filho que cantava? Era. Você sabe a melodia dela? Não programei nada com você, mas toca só para a gente lembrar. Só para a gente lembrar. Irmãos, aí tem uma frase que ele diz assim, como é que começa? Me lembra aí como é que ela começa. De todas as... Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente... Vai, canta. Palavras de alguém, eu acho que no refrão a gente canta, né? Fazem acreditar. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, ou quarta ou domingo a gente canta essa canção. Vou cantar, viu? Vou cantar essa canção. Gente, não é fácil a gente conviver com acusações.
Mas sabe o que é que acontece? É que às vezes a gente não tem a autoridade de Elias para voltar para aquela pessoa que está lhe acusando e dizer, não, não sou eu não. E quantas vezes há quem, dentro de um relacionamento, transfira essa relação de culpa para o outro. Eu tenho encontrado tanta gente atormentada, sendo acusada por coisas que nunca fez, mas que foi vítima ao longo de toda a sua vida. E os papéis, tem gente que tem uma habilidade impressionante de mudar os papéis. E o ofensor passa a ser o ofendido, e o ofendido passa a ser o ofensor. É uma coisa doentia. E sinceramente, Acabe me parece revelar essa mesma postura. Agora, o que me impressiona é que no texto, e notem, o texto do versículo 18 não termina ali. Eu fiz questão de separá-lo. Por quê? Porque Elias, ele não toma isso como uma questão de natureza pessoal. O que está preocupando Elias é o impacto espiritual de tudo isso sobre o povo de Deus, porque ele vai dizer, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Os Baalins são gênios de fertilidade, são pequenas estatuetas, inclusive, que eram colocadas nas casas. Sabe o que acontecia em Israel? Eles estavam vivendo mais ou menos assim, sábado a gente cultua o Deus dos nossos ancestrais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas durante a semana a gente cultua os Baalins, porque se a gente quiser comer, se a gente quiser ter sucesso profissional, a gente precisa se curvar a estes deuses. Nada diferente de nossa sociedade nos nossos dias, de nossos tempos, que estão cheios de pessoas, nos domingos, finais de semana, celebrando o Senhor, e depois vivendo o resto da semana como se Deus não existisse. Entram neste lugar, tementes ao Senhor, buscando a orientação de Deus, mas ao longo da semana tomam decisões sem consultá-lo. Entram nesses templos para orar, curvar os joelhos, mas passam a semana inteira sem se dobrar diante de Deus. Leem a palavra aqui dentro, mas lá fora não abrem sequer um verso da palavra. Um verso da palavra. Eles não são diferentes de nós. Por isso não se sente, sabe? Não se sinta, como juiz, contemplando estes. Porque este lugar é meu e seu. Este lugar é nosso. E aqui está aquele homem de Deus, Elias, tendo que enfrentar Acabe. E o curioso é que Acabe, ele não se intimida. Não. E eu creio que o excesso de confiança de Acabe é a sua maior fraqueza. Porque no versículo 16, a Bíblia diz que Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe o que é que fez? Foi lá ao encontro do profeta. Ele não teve medo do profeta. Ele foi encontrar-se com o profeta. Se não for bastante, aí o texto sagrado diz que Elias vira-se para o rei Acabe e diz, olha, convoque todo o povo de Israel. E a escritura vai me dizer que o convite é para que se encontrassem lá no Monte Carmelo. E Elias continua, olha, traga os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que era a deusa da fertilidade, que comem à mesa da tua mulher, que são sustentadas pela sua esposa, por Jezabel. Traga essa gente toda. Faça a conta. São quantos profetas aqui? Se você somar os 450 com mais 400, você pode imaginar aquelas centenas e centenas de profetas lá no Monte Carmelo. Naquele momento, eu tenho a impressão que Acabe ouviu a proposta e disse, você vai ser eliminado. Você sozinho contra toda essa gente. Eu acho que, sabe aquela coisa da autoconfiança? Mas junte um bando de mentirosos. Junte centenas de pessoas distantes de Deus e você não vai formar um exército. Mas coloque um homem só na dependência do Senhor e você vai ver o que é poder. É isso, irmãos, que o texto está nos ensinando. Lá estava. Acabe, ele nem se preocupa, irmãos, porque à medida que o profeta vai falando, parece até que ele gosta da ideia. Por quê? Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo, para aquilo que deveria ser a grande festa, o dia em que Yahvé seria finalmente destronado, o dia em que Baal seria finalmente reconhecido como grande Deus de Israel. Ele estava certo que iria vencer, mas não foi isso que aconteceu, irmãos, e você sabe disso. Não foi isto que aconteceu. Acabe convocou todo mundo, reuniu todos os profetas no Monte Carmelo, e aquilo que parecia
Parecia caminhar na direção do sucesso de Acabe, foi a sua derrota. Mas eu li esse texto, e sabem quem foi que eu senti falta lá no Monte Carmelo? Eu nunca tinha pensado nisso. Você nunca se perguntou por que Jezabel não foi? Eu não tenho uma resposta, mas eu fiquei pensando em casa, por que Jezabel não foi? Todos estavam lá, seria uma ocasião perfeita para desfilar com seu melhor vestido, com a sua melhor coroa, cercada dos seus escravos, e ela passaria lá pelo Monte Carmelo. Por que ela não foi? Eu confesso que eu ainda não tenho resposta, mas depois alguma mulher vai ter que me dizer por que Jezabel não foi, viu, Cláudio? Porque mulher que entende mulher, irmãos, não adianta. Quantos maridos tem aqui? Levanta a mão os casados. É fácil, não é? Muito fácil a gente explicar, não é não? Mas eu fiquei a pensar, gente, o que foi que levou Jezabel a não sair de casa e não ir para o Monte Carmelo? Fiquei imaginando inúmeras respostas, mas se durante a semana eu ouvir alguma resposta, sabe? Aí eu digo aos irmãos qual é a sugestão. Mas existe um terceiro personagem nesse texto, que é o profeta Elias. E Elias, para mim, é aquele que simplesmente obedece. Ele fala pouco no texto, quando está dialogando diz o texto sagrado, como é o nome dele? Obadias. Depois conversa e é firme com o rei Acabe. Mas há alguns aspectos para mim são importantes. Primeiro, a certeza de que Elias estava fazendo exatamente aquilo que o Senhor havia mandado. Ele não estava procurando Acabe por outra razão. Ele estava procurando Acabe porque foi aquilo que Deus mandou fazer. Inclusive, eu lendo o texto, eu tive a impressão, eu tive a sensação, eu cheguei à conclusão de que Elias parece compreender as dúvidas de Obadias. Enquanto Obadias argumenta, ele fica em silêncio. Ele não discute. Ele não oferece uma outra alternativa. Vejam o que ele faz. Todo aquele discurso de Obadias, aí o texto diz assim, que Elias disse a Obadias o seguinte: eu juro, pelo nome do nosso Senhor, do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. O que foi que ele fez? Eu sei que você está com o coração está apertado, né, Obadias? Você está com medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não vamos discutir. Eu só quero lhe dar a certeza de que eu vou estar presente. Eu não vou sumir, eu não vou fugir, eu vou estar presente. Sabe, Elias me parece entender que às vezes não adianta argumentar não, irmãos. Não adianta. Às vezes a gente discute por causa de sentimentos. Sentimentos a gente não consegue explicar, a gente sente. A gente sente. E onde há um espaço de compreensão, caminhos muito mais fáceis são encontrados, quando simplesmente eu digo, olha, você está com medo, então deixa eu lhe dizer, eu vou estar aqui ao seu lado, eu juro que eu vou estar ao seu lado. Eu não estou fazendo uma campanha de juramento não, viu? Mas sabe, só quem, deixa eu dizer de uma outra forma, aqueles em quem eu confio, não precisam jurar, precisam, gente? Se há uma relação de confiança, ele precisa jurar que vai fazer, ela precisa jurar que vai fazer. Não precisa, não precisa. A única coisa que às vezes a gente espera é que exista uma relação de confiança. Somente isso. Deixa eu avançar mais uma vez. Observa aquilo aqui, aquela frase, aquela expressão, Senhor dos Exércitos. Essa não é uma expressão, até então não era muito utilizada. Dizem que a primeira vez, tem um segundo momento em que ela aparece quando Davi vai lutar contra Golias. Mas aqui, todas as vezes que a Bíblia usa essa expressão, Senhor dos Exércitos, o que se entende é que na verdade, uma identificação de Deus a partir do seu poder. É uma frase, é uma expressão que substitui o conceito de um Deus onipotente. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é o Senhor dos Exércitos. Que trabalha, que atua. Isso é tão forte, porque ele está dizendo que ele nunca vai estar sozinho. Quando ele oferece a oportunidade de ser confrontado por 400 profetas, 450 profetas, ele está dizendo que está fazendo isso porque ele está cercado pelo exército de Deus, irmãos. E isso me faz perceber de uma forma muito clara que Elias revela não ter nenhum medo de Acabe. Ele não tinha, irmãos. Aliás, o texto não vai
me permitir que nós terminamos no capítulo 18, no versículo 20. Mas o Elias, que se cala a partir do versículo 20, é um homem que tem uma confiança enorme, porque ele está dizendo: eu não vou subir no monte sozinho. Eu estou com o Senhor dos exércitos. Há um exército, você pode não estar enxergando, mas há anjos ao meu redor. A mão de Deus está sobre mim. Sabe o que diz o Salmo? Olha, tu me cercas por detrás e diante. Sabe o que está dizendo? Olha, está aqui, está aqui. E aí depois o texto ainda diz: e sobre mim, põe o quê? A sua própria mão. Você sabe o que Deus está dizendo? Você está envolvido. Aí tem gente que olha para mim e diz: pastor, eu estou cercado de problemas. E não é não. Você está cercado é da bênção de Deus, é da proteção divina, é do cuidado de Deus por todos os lados. E se não for bastante, a mão dele ainda está sobre a sua cabeça. Ainda está sobre a sua cabeça. Esses dias eu fui a uma loja nesta cidade, e logo na entrada tinha uns cartazes bem grandes, assim, com errata. Eu acho que era para corrigir alguma folha que eles devem ter feito para campanha. E tinha muita coisa lá. Eu quero fazer uma errata aqui, viu, gente? Posso? Eu fiz a minha. Quando eu disse: não estou entendendo o que Deus quer, na verdade eu quis dizer: não é isso que eu quero. Quem quer essa errata emprestada? Dou de graça para você. Sabe, às vezes a gente fica disputando com Deus como Obadias ficou. Sabe qual é o problema e o maior problema que nós temos? A nossa maior dificuldade com os textos bíblicos não são aqueles que a gente não entende, mas são aqueles que a gente entende. Aqueles que mexem no coração da gente. São aqueles que fazem com que a gente repense um comportamento. Sabe, nunca foi... Você sempre soube o melhor e o pior, o certo e o errado. Não, por favor, eu não sou tão tolo assim. Eu sempre soube. O nosso grande problema, irmãos, não é esse. É quando nós lutamos contra a vontade de Deus. E aqui no texto sagrado, quando eu penso em Obadias, eu fico a imaginar: olha, gente, não tenta adivinhar o que é que Deus quer, não. Obedecer a Deus não é um jogo de loteria que existem não sei quantas. Não. Acertar o alvo só se acerta. Só tem um jeito de acertar. De errar, existem muitos. Mas para acertar só existe um. Obedecer a Deus é deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Para com essa história de que você pode fazer isso. Ah, pastor, eu estou com esse problema e eu fico pensando: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer daquele jeito, eu posso fazer... Não, você só pode fazer de um jeito. E qual é o jeito, irmãos? Do jeito de Deus. Não se iluda. A vida não é questões de múltipla escolha, não. É de uma escolha só. O crente só tem uma escolha: fazer a vontade de Deus. O cristão só tem um desejo: fazer aquilo que Deus quer, irmãos. E vou mais adiante, sabe? Adiar essa obediência é prolongar o seu sofrimento. Quanto mais, escute aqui, se não lembrar de mais nada, lembre-se disso. Adiar a obediência é prolongar o seu sofrimento. Em alguns momentos o sofrimento ele é quebrado, a dor é quebrada, a provação é vencida quando eu me submeto à orientação divina. Não fique adiando. Não precisa argumentar com o Senhor. Absolutamente não precisa. Sabe qual é o meu desejo nesta hora? É desafiar você a colocar-se diante de Deus dizendo: aliás, eu não sei quem você é nessa história. Você se parece com quem? Com o Obadias? Você se parece com quem? Com o Acabe? Ah, você se parece então com Elias. Numa hora como essa, numa reunião como essa, todo mundo só quer ser Elias. Não é, gente? Mas eu me conheço e você também. Tem dias que a gente acorda com o espírito de Acabe. No meio do dia parece respirar do jeito de Obadias. Depois, no meio lá da noite, finalmente se entrega ao Senhor e vive a experiência de Elias. Esses três homens parecem que lutam dentro de mim e dentro de você, tentando tomar o controle de nossas vidas. Nesse momento, só quero lhe dizer que Deus é quem pode controlar todas as coisas. Por isso eu não sei qual é o momento que você está vivendo de fim de seca. A seca acabou e agora você vai fazer o quê? Você pode ser como Obadias. Talvez você seja essa pessoa questionadora, mas por favor, ceda. Você não precisa ficar brigando com um cabo de guerra com Deus.
Deus não vai atrapalhar os seus planos, pelo contrário. No momento em que Ele rasgar os seus planos, é porque Ele tem algo muito melhor para você. Não pensa do jeito de Acabe, não projeta no outro aqueles que são os seus próprios erros. Curve-se diante de Deus, porque lá no Monte Carmelo, a glória do Senhor desceu, irmãos. E o nome do Senhor foi glorificado. Feche seus olhos e converse com Deus nesta hora. Entregue sua vida. Converse com Ele.